E aí não resiste a um docinho, um bolo ou até mesmo um refrigerante geladinho. Se você é um desses, já parou para pensar o que aconteceria se desse uma pausa nesses abusos açucarados? Quais seriam os frutos dessa decisão mais tarde? Prepare-se para um choque. Você já parou para pensar se é absolutamente necessário abrir mão do açúcar em sua vida? Descubra agora os impactantes e assustadores efeitos do açúcar no seu corpo que vão fazer você repensar suas escolhas alimentares. Neste vídeo a gente vai revelar a verdade chocante sobre o consumo excessivo de açúcar e como ele pode ser uma ameaça silenciosa à sua saúde. Não perca esta informação que é vital e que pode mudar a sua vida drasticamente. Bom, a verdade é que tem muita gente viciada nesse trem que se chama açúcar. E você, será que é uma dessas pessoas? Olha só, em média, o brasileiro consome 30 quilos de açúcar por ano. Gente, isso é quase o dobro do máximo recomendado. E olha que estamos falando de média, ou seja, tem gente comendo ainda mais. Mas espera aí, vamos combinar que todo excesso faz mal, não é verdade? E com o açúcar não seria diferente. A longo prazo, ele pode trazer problemas sérios como obesidade e diabetes. Mas a boa notícia é que eu vou te mostrar o que rola no seu corpinho quando você para de comer açúcar. E vai aí um spoiler, é só coisa boa, viu pessoal? Você vai melhorar de dentro para fora. Antes de começarmos, já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e, é claro, ativar o sininho das notificações. Afinal, saúde é um assunto que não pode passar batido, né? E não esquece de compartilhar essas informações com os amigos e, claro, com a sua família, porque compartilhar também é sim importante, viu, galera? Agora me conta, você come muito açúcar? Não consegue viver sem aquela dose doce? Já tentou cortar o açúcar? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a tua opinião, belezinha? Ó, os especialistas andam analisando esse aumento preocupante de obesidade e adivinha qual é um dos principais culpados? O açúcar, meu amigo. Principalmente aquele açucarzinho que a gente adiciona nas bebidas açucaradas e nos produtos ultraprocessados. Um estudo lançado em 2019 mostrou que o consumo dessas bebidas, como refrigerantes e sucos cheios de adoçantes artificiais, está ligado a um risco maior de desenvolver certos tipos de câncer, como o da mama, da próstata e do intestino. Cara, é de arrepiar, né? E não para por aí, viu? O consumo de açúcar também pode bagunçar o equilíbrio do seu intestino, deixando você mais suscetível a problemas autoimunes e doenças intestinais chatinhas, sem contar nos vários outros problemas de saúde que o açúcar pode trazer. Mas calma, não estamos aqui para te deixar preocupado. Vamos parar de focar nos problemas e olhar para os benefícios de largar esse veneno. Então, bora lá descobrir os benefícios de um tchau açúcar. Então, dá o play e vem comigo. O primeiro benefício é que vai melhorar a pele. Sabe o que o açúcar tem a ver com a pele? Ele deixa a pele mais oleosa e ainda pode fazer você suar mais, principalmente se você é daqueles que sua horrores. Aí quando você aumenta de peso por causa do açúcar, pode começar a brotar espinhas, acne e até mesmo a dermatite seborreica. E olha só, tem vezes que a pele até começa a descamar. É muito tenso. E não para por aí, viu? Remover o açúcar é uma das melhores estratégias para reduzir o envelhecimento precoce. O açúcar deixa o colágeno mais rígido em vez de flexível. Aí a pele fica menos elástica, mais caída, cheia de rugas e marcas de expressão. E ainda desidrata a pele, deixando ela com aquele visual sem brilho, com inchaço e olheiras. Se você quer ficar com uma aparência mais jovem, meu amigo e minha amiga, corte o açúcar da sua vida agora mesmo. Dê preferências para frutas, verduras e beba bastante água. Aí sim,
Assim, você vai ter uma pele vibrante e cheia de vida. E o segundo benefício de cortar o açúcar é o seguinte: reduz a gordura no fígado. Sabe aquela parada de doença hepática gordurosa não alcoólica? É quando rola um acúmulo de gordura no fígado, ficando tudo gorduroso. Chamam isso de esteatose hepática. O problema é que uma dieta cheia de açúcar aumenta o risco de desenvolver essa doença. Teve um estudo aí que mostrou que tomar 1 litrão de refrigerante por dia durante 6 meses aumentou a gordura no fígado. A gordura visceral na barriga é aquela que é sinistra e faz mal. E os níveis de triglicerídeos no sangue, comparando com as pessoas que beberam a mesma quantidade de leite desnatado e refrigerante diet, foi uma diferença muito absurda, viu? E tem mais, outra pesquisa foi feita com crianças e adolescentes obesos que mandam ver aí no açúcar. Eles ficaram só 9 dias numa dieta restrita sem açúcar e já conseguiram reduzir quase 4% da gordura no fígado. Além disso, melhorou a resistência à insulina e a saúde geral dos guris. É sério, meu amigo e minha amiga. Então, se você está sofrendo com esta esteatose hepática, o lance é cortar o açúcar de vez, porque isso pode evoluir para cirrose, até para o câncer, e a parada fica muito mais séria. Não dá para brincar com isso, viu, meu amigo? O terceiro benefício de parar de consumir açúcar é que o seu raciocínio melhora. Se você fica mandando ver no açúcar sem controle, seu corpo fica sempre cansado, numa bad crônica. É porque o açúcar deixa o organismo todo desequilibrado, especialmente os níveis de insulina. Aí tu me pergunta, se parar de comer o açúcar vai melhorar o raciocínio na hora, tipo instantaneamente, né? Olha, não é bem assim. Mas tu vai perceber que vai ter mais controle do corpo, uma espécie de pureza nos pensamentos, entende? Quando o corpo está livre do efeito do açúcar, tudo funciona melhor, inclusive a mente. Até rolou um estudo com ratos que mostrou que o açúcar é mais viciante do que a própria cocaína. Por isso, assim como qualquer viciado, quem manda ver nos doces acaba tendo uma vontade gigante de comer um pedaço de bolo ou qualquer doce que dê aquela sensação de felicidade e alívio. Mas quando a gente parar de consumir essa venenosa substância, o corpo vai voltando ao equilíbrio aos poucos. Quarto benefício bacana que rola quando você corta o açúcar, sua digestão agradece. Sério, isso faz toda a diferença. O negócio é que o açúcar fermenta no intestino. Aí você já viu, né? Gases para todo lado. E o pior, ele é tipo um banquete para as bactérias malvadas que vivem no seu intestino, além de atrapalhar o crescimento das boazinhas, tipo os probióticos e leveduras do bem. Mas quando você tira o açúcar da jogada, a flora intestinal fica top demais. É uma das melhores coisas para quem sofre com a síndrome do intestino irritável. Quinto benefício de cortar o açúcar: menos inflamação. Sabe aquela desvantagem de comer açúcar? É a inflamação no corpo. E pior ainda, como saber se está inflamado? Relaxa que tem um exame simples de sangue para detectar isso. É a tal da proteína C reativa ultrassensível, a famosa PCR ultrassensível. Se essa parada aí passar de 2 mg por litro, você está correndo um sério risco de infarto, derrame e outras doenças sérias. E olha só, o açúcar pode ser gostoso, mas também forma uns radicais livres que acabam zoando as paredes das artérias, o endotélio, causando aí a inflamação. E aí, meu amigo e minha amiga, isso aumenta o risco de infarto, derrame e o surgimento de placas de gordura. Sem contar que aquelas dores chatas nas juntas, alergias alimentares e dores de cabeça, viu? Tudo isso tá ligado a doenças inflamatórias causadas pelo açúcar. Mas olha só, quando a pessoa reduz o açúcar, pode esperar uma diminuição nos níveis de inflamação no corpo, incluindo a proteína C reativa e a ferritina. E o melhor de tudo, rapaziada, é que as dores do corpo também diminuem. A própria obesidade causada pelo excesso de açúcar é um dos principais culpados pela inflamação. Então, cara, corta o açúcar da sua vida e fica com o corpo menos inflamado, menos dores
e menos alergias. O sexto benefício de parar de comer açúcar é a perda de peso, o que é incrível para nossa felicidade, né? Olha só, tem duas razões para isso. Sabe quando a gente costuma consumir açúcar na nossa dieta junto com outras comidas gostosas? Pois é, ao eliminar o açúcar refinado da nossa vida, adivinha, a gente também elimina uma porção de alimentos processados, refinados e industrializados que tem açúcar como ingrediente, não é verdade? Isso por si só já vai reduzir as calorias que a gente ingere diariamente, o que consequentemente vai levar à perda de peso. Mas olha só, tem outra coisa que ninguém fala. Ao eliminar esses produtos alimentícios, essas coisas artificiais e processadas, adivinha o que acontece? A inflamação no nosso corpo, como eu falei, diminui. Isso mesmo, a inflamação diminui e o nosso corpo não precisa mais reter tanto líquido. E o resultado, a gente começa a liberar água. E os primeiros dias, especialmente, isso faz a gente perder peso de forma muito rápida. Então, além de reduzir as calorias, a gente também diminui a inflamação e se livra desse líquido retido. É um combo maravilhoso para quem quer perder peso e emagrecer. Sétimo benefício. Então, meu amigo e minha amiga, vamos falar sobre um assunto muito importante, os triglicerídeos. Se você curte dar uma olhada nos resultados dos exames de sangue, já deve ter se deparado com essa palavrinha, não é verdade? Mas, afinal, o que são os triglicerídeos? Bom, eles são os tipos de gorduras que circulam pelo nosso sangue e a gente já sabe que ter níveis altos de triglicerídeos aumenta o risco de doenças no coração. Agora, os triglicerídeos estão relacionados a 4 fatores principais. O primeiro, a quantidade de calorias que a gente ingere através da comida. Se você abusa de uma dieta cheia de carboidratos e gorduras, é capaz de ter os triglicerídeos lá nas alturas. Segundo fator, o quanto a gente gasta de energia. Se praticamos bastante exercício físico para queimar esses triglicerídeos. Se você é meio sedentário, pode acabar acumulando essas gordurinhas. Outro fator é a genética, que a gente não tem como mudar, né? E por último, mas não menos importante, é o peso. Quanto mais peso você estiver, mais triglicerídeos vai ter. Então, se você quer manter os triglicerídeos na taxa normal, a dica é cortar o açúcar, perder peso e praticar bastante exercício físico. Cuidar dos triglicerídeos é fundamental para a saúde do coração. Então, bora ficar de olho nessas taxas e adotar hábitos saudáveis. Oitavo benefício incrível: melhorar a sensibilidade à insulina. Já ouviram falar da insulina? Ela é aquele hormônio importante que ajuda a transformar a energia que você consome em combustível para o seu corpo. Se você já teve diabetes ou síndrome metabólica, sabe que são basicamente estados em que as células do seu corpo têm dificuldades em processar a glicose e transformá-la em energia. Quando você retira o açúcar da sua vida, automaticamente estimula menos a produção de insulina, porque o seu corpo já está com problemas para lidar com a glicose. Ao remover o açúcar da sua rotina, você dá um descanso para a insulina. E é muito provável que você restabeleça um pouco da sensibilidade à insulina, o que é ótimo. O consumo de açúcar, principalmente em uma alimentação fraca, que é o oposto de uma alimentação saudável, rica em óleos vegetais e pobres em nutrientes, combinado com o açúcar, acaba resultando em uma disfunção metabólica e problemas energéticos no seu corpo. A resistência à insulina é um grande marcador desses problemas e está presente em várias ramificações da síndrome metabólica. Surpreendentemente, não há prova conclusiva de que o açúcar em si seja o fator causador da resistência à insulina. No entanto, quase sempre está associado a um controle
contexto alimentar negativo, como essa alimentação fraca que mencionei. E nesse contexto, sim, pode levar você a desenvolver resistência à insulina e disfunção metabólica. É mais um motivo, para você considerar reduzir o consumo de açúcar e adotar uma alimentação muito mais saudável. Vamos cuidar do nosso corpo e manter a saúde em dia. Nono benefício de cortar esse veneno chamado açúcar. Sabe aquela história de ficar com fome o tempo todo e atacar tudo que vem pela frente? Esquece isso. Quando você adota uma alimentação balanceada, uma das vantagens é que o seu apetite se estabiliza, assim como a sensação da saciedade. Isso significa que aquela gula fora de hora simplesmente desaparece. Mas não é só isso, meus amigos. Além de mandar embora aquela vontade louca de comer doce e produtos cheios de açúcar refinado, você também vai conseguir controlar melhor o nível de açúcar no seu sangue, o famoso controle glicêmico. Sabe quando a gente fica nessa montanha russa de altos e baixos de açúcar? Isso só nos faz querer devorar tudo o que aparece pela frente. Mas ao diminuir essa variação brusca, adivinha o que acontece? A gula fora de hora também diminui. É que geralmente ela está relacionada com essas oscilações de açúcar na nossa glicemia, no nosso sangue. Mas espera, tem um detalhe muito importante. Se você restringir demais o consumo de carboidratos da sua dieta, pode ser que a luta contra a gula fora de hora continue. Mas por quê? Porque aí o seu corpo vai ter que recorrer aos hormônios do estresse para produzir glicose, que é a energia que ele precisa. E isso pode gerar uma fome incontrolável também. Por isso, minha dica é: inclua carboidratos saudáveis no seu processo alimentar. Assim você evita esse problema e mantém tudo sob controle. E aí, você tá curtindo essas dicas? Comenta aqui abaixo que eu estou muito curioso para saber se você está gostando, belezinha? Agora vamos para o 10º benefício de cortar o açúcar. Cortar o açúcar pode te deixar com muito mais disposição para encarar suas atividades. Se você está querendo animação para encarar a sua rotina, cortar o açúcar pode ser uma ideia boa, viu? É que quando a gente corta o açúcar, o nosso cérebro funciona melhor e isso acaba resultando numa disposição geral para fazer as coisas. O açúcar acaba afetando uns neurotransmissores que nos deixam alertas e ativos. Então, é melhor dar um tempo nisso. O 11º benefício de parar de comer açúcar é que você tem um menor risco de câncer. Olha, os estudos nos provam que o açúcar causa câncer diretamente, mas existe aí algumas conexões que são interessantes de mencionar. As células cancerígenas, assim como as outras células do seu corpo, usam o açúcar como combustível. Então, se você consome muito açúcar, o tumor pode crescer mais rápido. Você conseguiu entender essa parte? Uma dieta cheia de açúcar também leva o ganho de peso. E isso sim é um fator de risco real para desenvolver o câncer. Em 2013, um estudo descobriu que dietas com muito açúcar refinado, assim como carne e outros produtos de origem animal, estavam associados a um maior risco de câncer de pâncreas. Outros estudos mostram uma relação entre açúcar e refrigerantes com o risco de câncer de endométrio em mulheres na pós-menopausa. Então, é uma boa cortar o açúcar para diminuir o risco de câncer. Você conseguiu entender? Então, meu amigo e minha amiga, se você não quer correr esse risco de desenvolver o câncer, é melhor você cortar hoje mesmo o açúcar da sua vida. E olha só, eu só falei de 11 benefícios, mas eu poderia falar de muito mais, 50, 100 benefícios, mas não esquece de compartilhar esse vídeo para mais pessoas e seus familiares, para que eles tenham conhecimento sobre esse assunto que afeta tanto as pessoas. Belezinha? Deixou o like, se inscreveu no canal? Então, até o próximo vídeo. Fui!